Turma, vamos falar agora sobre a parte do sistema respiratório. E nessa parte do sistema respiratório nós temos uma divisão, né, que seria a divisão por onde acontece as vias superiores e as vias inferiores do sistema respiratório. Então, vamos iniciar que a respiração é uma das características básicas dos seres vivos e consiste na absorção pelo organismo de oxigênio, a eliminação do gás carbônico. Ele é resultante de oxidação celulares, e o sangue é um elemento intermediário entre as células do organismo e o meio, servido como condutor de gases entre eles, né, que são as células hemácias, as células do sangue. O órgão respiratório por excelência é o pulmão, e para facilitar essa condução do ar, ele vai desenvolver-se através dos órgãos essenciais, que vai promover o rápido intercâmbio entre o ar e o sangue. No conjunto, esses órgãos constituem o sistema respiratório. Então, a divisão do sistema respiratório, ele acontece pela parte anatomicamente, o sistema respiratório pode se dividir em duas partes: vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Na via aérea superior, ela é constituída por órgãos tubulares, cuja principal função é de conduzir o ar inspirado. Eu inspiro o ar pelo nariz, filtrando, aquecendo e umidificando para facilitar o processo de troca gasosa, bem como conduzir o ar a ser expirado, eliminando assim o dióxido de carbono. Então, verifique que seria assim a parte da oxigenação quando eu puxo o ar pelo nariz, né? Que seria pelas vias aéreas superiores, que é pelo nariz, faringe, laringe e a traqueia superior, que compõe quando eu puxo o ar pelo nariz. Depois eu tenho as vias aéreas inferiores, que tem o início a partir do terço inferior da traqueia, estende-se até os alvéolos pulmonares, passa por brônquios principais, lobares e segmentários, e os bronquíolos terminais respiratórios e os ductos alveolares. O funcionamento do sistema respiratório também pode ser dividido em duas partes. Então, via aérea superior, puxei o ar pelo nariz. Eu tenho nariz, faringe, laringe e traqueia superior. Tem uma parte da traqueia inferior que ela se ramifica, ela vai dividir entre brônquios, bronquíolos, aí entra os alvéolos, né, e os sulcos alveolares. Aí é a formação do pulmão propriamente dito, tá? E por essa parte dessa divisão do pulmão, nós temos as duas zonas, que seria uma zona condutora e a zona respiratória. Então, nessa parte, quando eu falo sobre essa parte inferior, né, que seria a troca gasosa, vamos imaginar, olha só, entra o oxigênio e sai o gás carbônico. Eu puxo o ar pelo nariz, eu puxei o ar, eu tenho toda essa parte que eu vou umidificar e filtrar o ar, né? As impurezas, elas ficam paradas na região do nosso nariz, que são essas cacas, né, que ficam na região, esses infiltrados, essas sujeiras que param na região do nosso nariz, que são essas casquinhas. E aí entra o oxigênio. Quando entra o oxigênio, ele vai sair o gás carbônico. Acontece essa troca. Eu tenho o sangue venoso, que são os capilares, e o sangue arterial. Essa troca acontece lá na região dos alvéolos, tá? Então, como que funciona isso, né? Eu tenho o sangue, conforme eu falei, que são as hemácias. As hemácias, elas ajudam nessa troca, né? As hemácias que carregam, né, o oxigênio, né, para que venha ter essa troca. Então, as hemácias, ela carrega o gás carbônico ali, entra gás carbônico nas hemácias, tá? Então, a hemácia entrou no gás carbônico, ela depois volta com essa troca do oxigênio que vai para as hemácias, e essa lateral que eu tenho aqui são os alvéolos. Então, ó, entrou CO2 nas hemácias, né, acontece essa troca, né, em relação à homeostase que nós falamos, né? Então, aconteceu de entrar o gás carbônico, né? A hemácia entrou ali no gás carbônico, depois toda a parte do ar, a parte dessa troca gasosa, é feita ali pela hemácia em relação ao O2, né? Então, essa hemácia é uma troca, a hemácia ela ajuda nessa troca constante de
CO2 para O2, O2 para CO2. Então acontece constantemente. E junto com as hemácias existe a parte que seria esse sangue venoso, né, que são dos capilares, e o sangue arterial também, que são dos capilares. Então o sangue venoso junto com o sangue arterial acaba misturando ali, entra o O2 e sai o gás carbônico, tá bom? O percurso do ar ele começa pela região do nariz, vai pela faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e passa pela região dos alvéolos. Anatomia respiratória, então, conforme eu falei, do seu lado direito aqui eu tenho a cavidade nasal, eu tenho a faringe, eu tenho a laringe, traqueia, brônquios, os bronquíolos, sacos alveolares, né, que seria a parte do pulmão, e o diafragma, né? E aqui no sistema respiratório eu tenho então a parte superior, que é nariz, boca, laringe, faringe, traqueia, né? Depois a parte inferior entre os brônquios, o pulmão, os bronquíolos, os alvéolos e os sacos alveolares. Só para vocês entenderem aqui, nessa parte tanto superior como inferior apresentam algumas doenças que acontecem na área da saúde, tá? O órgão do sistema respiratório, o nariz, os pelos do interior das narinas vão filtrar grande quantidade de partículas de poeira que podem ser inaladas, as células receptoras para o olfato, e eu tenho as coanas que fazem a comunicação da cavidade nasal com a faringe. Então eu tenho as coanas, que é a parte interna, e eu tenho o septo nasal. Então eu tenho a região do raiz do nariz, o dorso, a asa do nariz, o ápice. O sistema respiratório, a faringe começa nas coanas, estende para abaixo do pescoço. A faringe funciona como uma passagem de ar e alimento. A faringe é dividida em 3 regiões, como nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Então aqui eu tenho a parte da faringe, né, que tem essas divisões. A faringe, ali eu tenho a glote, as cordas vocais, a laringe e as glândulas da tireoide. A laringe ela vai conectar com a traqueia, ela é constituída principalmente de cartilagem, músculos e ligamentos. É uma cartilagem tireoidea, cricoidea, epiglótica e aritinoide. E ela é cuneiforme e corniculada. As funções da laringe são: ela atua como uma passagem para o ar durante a respiração, produz o som, ou seja, a voz, impede que o alimento e os objetos estranhos entrem na estrutura respiratória, como aqui a parte da laringe, a divisão da nossa laringe. A traqueia começa no fim da laringe e termina nos brônquios principais, é constituída aproximadamente por 20 anéis cartilaginosos incompletos. O epitélio é ciliado, facilitando a expulsão da mucosidade dos corpos internos. Aqui eu tenho a traqueia, aqui eu tenho as divisões, né, em relação da própria traqueia. Na traqueia, então, nós temos duas zonas, né, que é a zona condutora e a zona respiratória. A zona condutora é a porção do sistema respiratório que fazem parte dos órgãos tubulares, cuja função é de levar o ar inspirado até a porção respiratória. Estende-se desde o nariz até os bronquíolos terminais. E a zona respiratória é constituída pelos bronquíolos respiratórios, ductos alveolares, alvéolos pulmonares, onde já acontece a troca gasosa, que é a hematose. Essa parte dos órgãos respiratórios, então, eu tenho a divisão de nariz, cavidade nasal, vestíbulo nasal, porção olfatória, porção respiratória, seios nasais, faringe e a laringe. E eu tenho todo o esqueleto da laringe, que ele é feito pelos anéis cartilaginosos. A traqueia, então nessa divisão da traqueia, eu tenho os brônquios principais. Nessa divisão das traqueias em relação aos brônquios principais, a traqueia, ela se inicia na região cervical, situada anteriormente ao esôfago. Ela desce em direção ao tórax, sendo que o mediastino superior divide, dando origem aos brônquios direito e esquerdo. É uma estrutura mediana composta anteriormente por anéis cartilaginosos entre si e ligamentos anulares, que visam impedir uma possível colapso do tubo aéreo. Já posteriormente, a traqueia possui uma parede membranácea, constituída principalmente por músculo liso e tecido, e ele é fibroelástico. Próximo das suas extremidades inferior à traqueia, ela se desvia para a direita em razão da presença do coração, e ela ocasiona a característica morfológica distinta das suas ramificações. Aí eu tenho a divisão dos brônquios, né? Que seriam os brônquios principais. A traqueia bifurca-se original aos brônquios principais direito e esquerdo,
Neles, os anéis cartilaginosos da traqueia são substituídos por placas irregulares de cartilagem. O brônquio principal esquerdo é o mais longo, o mais horizontalizado tem menor calibre, passando sobre o arco aórtico, e anteriormente a aorta descende para alcançar o hilo do pulmão esquerdo. O brônquio principal direito é quase a continuação da direção da traqueia e, portanto, ele é mais vertical, mais calibroso, também curto e esquerdo. Por essa razão, os corpos estranhos que passam pela traqueia penetram no brônquio principal direito mais facilmente. Nós temos os brônquios lobares, que são os tubos aéreos que apresentam a mesma característica morfológica que os brônquios principais, tendo a sua função ventilar aos lobos pulmonares. O pulmão direito possui 3 lobos, consequente 3 brônquios lombares, o superior, o médio e o inferior. Já o pulmão esquerdo possui apenas 2 lobos que são ventilados por 2 brônquios lombares, o superior e o inferior. Brônquios segmentares, né, são tubos aéreos que surgem da ramificação dos brônquios lombares, que vão ventilar os segmentos dos brônquios pulmonares, são nomeados como bronco pulmonar, que vão atuar. Tem os bronquíolos, que são os tubos aéreos que gradualmente apresentam um calibre menor. Eu tenho os bronquíolos terminais, que são os bronquíolos que vão ramificar repetidamente em tubos ainda menores, chamado de bronquíolos terminais. Nesse tubo aéreo que vai terminar, chamada zona condutora do sistema respiratório. Eu tenho os bronquíolos respiratórios, que são tubos aéreos que já apresentam nas suas paredes a presença de alvéolos, portanto já correm até a altura da troca gasosa, que é a hematose. Eu tenho os ductos alveolares, né, que são os bronquíolos respiratórios, por sua vez, que vai dividir em diversos ductos alveolares. Da traqueia até chegar aos ductos alveolares, o ar passa por cerca de 25 divisões. Os alvéolos, em torno da circunferência dos ductos alveolares, encontram-se numerosos alvéolos e sacos alveolares. O alvéolo é uma invaginação caliciforme, é revestida por epitélio escamoso simples e sustentada por uma fina membrana basilar elástica. Os sacos alveolares são 2 ou mais alvéolos que compartilham uma abertura comum. E os pulmões são os órgãos, né, são os pares em forma de cone, localizados na cavidade torácica. O pulmão direito é mais curto que o esquerdo em razão da elevação da cúpula diafragmática direita, e o que ocorre pela presença do fígado. Né? Então eu tenho a divisão aí em relação pelo fígado. O pulmão direito ele é mais curto que o esquerdo em razão da elevação da cúpula diafragmática direita, o que ocorre pela presença do fígado. Em compensação, é mais largo que o esquerdo, porque o coração se desloca para a esquerda. Tá? Então, eu tenho as regiões, né, em relação à traqueia, conforme eu falei, que seriam os brônquios, aqui nessa divisão. Os brônquios direito e esquerdo fazem a ligação da traqueia com os pulmões. Os brônquios têm essa região chamada hilo. Ao atingir os pulmões, corresponde os brônquios principais, subdividem em brônquios lombares, segmentares, bronquíolos e alvéolos. Os alvéolos são minúsculos sacos de ar que constituem o final das vias respiratórias. Cada vias respiratórias, né, a função dos alvéolos é trocar o oxigênio e o dióxido de carbono através da membrana capilar alvéolo-pulmonar. Então, a função principal dos alvéolos, olha só, é trocar o oxigênio e dióxido de carbono através da membrana capilar e alvéolo pulmonar. A hematose, todo alvéolo possui um capilar sanguíneo conectado, que é a estrutura que permite a troca gasosa com sangue. Aqui é a hematose, conforme acontece, né? Entra então a região do sangue arterial e a região do sangue venoso, né? A troca do O2 e do oxigênio com gás carbônico, conforme nós estamos vendo aqui pelas setas, né? E essa divisão, o azul é toda a parte em relação ao bronquio, o ar pulmonar do ventrículo direito, né, até acontecer as ramificações ali dos sacos alveolares. E do meu lado esquerdo tem os bronquíolos também, que seria a artéria bronquial do coração esquerdo da via aórtica. Então acontece essas trocas aí pelas pleuras e pelos capilares, né, e pela parte do O2 e o gás carbônico. Então, entra a parte entra gás carbônico e vai sair o O2, né? Entre o O2, né, tem essa troca da hematose com gás carbônico e aí, né, acontece o quê? A saída do O2. A função básica das trocas gasosas, então, é suprir o organismo o O2 e dele remover o CO2. Então, aqui é o que acontece, né? Na verdade, olha só,
entrou aqui no alvéolo, eu tenho CO2, né? E eu tenho O2. Acontece que a troca, né? O O2, né? Aqui embaixo, e o CO2. Então, o alvéolo ele filtra, né? Então, aqui eu tenho os capilares pulmonares que acontecem constantemente. Então, entra o O2, certo? E sai o CO2. Entra o O2 e sai o CO2. Então, o organismo ele está com o O2 e ele quer remover o CO2. Então, essa é uma troca constante em relação do nosso organismo. Entrou o O2 e sai o CO2. Então, aqui, né, nessa ventilação, entrou o O2, né, e sai o CO2. Então, primeiro tem a ventilação, depois tem a troca de O2 e CO2 nos pulmões, que acontece, o transporte de O2 e CO2 na corrente sanguínea e a troca de O2 e CO2 nos tecidos. Então, a zona de transporte é a condutora, né, que seria essa zona de transição e a zona respiratória que nós falamos, né? O pulmão ele apresenta um ápice que pode ser palpado acima do terço médio da clavícula, pois ele ultrapassa a abertura superior do tórax, a base que fica apoiada sobre o diafragma e, portanto, é côncavo. As faces, né, os pulmões apresentam três faces. Costal, que é a face lateral do pulmão, está relacionada com as costelas e as cartilagens. O diafragma é a face do pulmão que vai corresponder à região chamada de base. O mediastino é a face medial do pulmão, que vai apresentar uma fenda, o hilo pulmonar por onde penetra e sai as estruturas que constituem a raiz do pulmão. Brônquios principais, artérias, veias pulmonares, nervos, vasos linfáticos e pequenas artérias. Os pulmões apresentam três bordas, a borda inferior circunda a periferia da base, a posterior ele é arredondada e automaticamente mais espessa que a anterior, e ela vai delimitar posteriormente as faces costais e mediastinal, e a borda anterior ela é estreita e separa anteriormente a face costal do mediastino. E aí nós temos os lóbulos e as fissuras, tá? Cada pulmão é dividido por um par de lóbulos. O pulmão direito é dividido por três lóbulos, por suas duas fissuras oblíqua e horizontal. O lobo superior é dividido do lobo médio pela fissura horizontal e do lobo inferior pela fissura oblíqua. Por sua vez, o pulmão esquerdo apresenta apenas dois lobos, o superior e o inferior, né? Então veja a diferença. Em relação ao pulmão direito, eu tenho três. No pulmão direito, eu tenho apenas dois, né? Que é o pulmão esquerdo. Então, pulmão direito, eu tenho três lóbulos. E no pulmão esquerdo, eu tenho apenas superior e inferior. Separados pela fissura oblíqua, a borda anterior do pulmão esquerdo é protusa, formando um prolongamento que é chamado de língua, corresponde ao lobo médio do pulmão direito. Então, o pulmão direito é dividido em três lóbulos, né, que seria por duas fissuras oblíqua e horizontal, que é dividido, então, lobo superior, lobo médio e horizontal, né, pelo meu pulmão direito. E o esquerdo é somente superior e inferior. Segmentos broncopulmonar pode ser considerado como uma unidade cirúrgica do pulmão, pois é um segmento que pode colabar por doenças ou ser removido cirurgicamente, né, o restante do pulmão. Para ocupar alguns espaços deixados, chama o segmento de broncopulmonar, área do pulmão ventilada por um bronco segmentar. Há 10 segmentos do broncopulmonar em cada pulmão. O mediastino é o espaço entre os dois pulmões envolvido pela pleura, que é chamado de mediastino, né? E nessa pleura eu tenho duas pleuras, né? Que seria na cavidade torácica, os pulmões estão envolvidos por um saco seroso de uma dupla parede chamada pleura, que representa dois folhetos em continuidade, a pleura parental e a pleura pulmonar. Na primeira zona de transporte, a condutora, ela é dividida pela laringe, pela traqueia, brônquios, bronquíolos e os bronquíolos terminais, que é a condução do ar até os pulmões, e aqui acontece o acondicionamento do ar, que seria a filtração, umidificação e aquecimento. A estrutura de uma árvore brônquica no sistema condutor eu tenho a traqueia, depois eu tenho a traqueia inferior, que é os brônquios principais, brônquios menores. Depois na superfície de troca, né, em questão, conforme eu falei, né, tem uma troca entre o O2 e CO2, entra O2 e sai CO2. Entre O2 e sai CO2, acontece entre a região de bronquíolos e alvéolos. Então, a traqueia, brônquios e bronquíolos, a cartilagem mantém o sistema de tubo, que é a traqueia e brônquios abertos, presença de células secretoras, que é o muco, presença de cílios para remoção de debris, né, que seria essas presença quando entra o ar aqui para a gente respirar
que tem toda essa umidificação do ar que acontece em relação a esse filtrar do ar, né? É a remoção, na verdade, quando acontece essa troca, né, em relação ao O2 e o CO2, tá? A musculatura lisa que vai controlar o diâmetro do tubo. Aqui seria a segunda zona, que é a zona de transição, que nós temos entre o transporte, né, e a respiração, que são os bronquíolos respiratórios. Então eu tenho os brônquios e os bronquíolos, o bronquíolo terminal, e esse bronquíolo terminal tem o saco alveolar. Então aqui na zona respiratória, a divisão do pulmão, aqui eu tenho, né, conforme eu falei em relação, nós temos o pulmão direito, né, e em relação ao pulmão esquerdo. Veja-se que esse pulmão aqui que eu estou vendo é o pulmão do meu lado esquerdo. Então ele tem a região superior e a região inferior. E ele é dividido aqui por uma fissura, tá? Que é a fissura oblíqua. Então nessa função respiratória aqui eu tenho as trocas gasosas, né? Eu tenho o terminal em relação à parte da traqueia, eu tenho os alvéolos, eu tenho os sacos alveolares para que aconteça essas trocas, né? Nessa zona respiratória então entra alvéolos, ductos alveolares e os sacos. O alvéolo, 300 milhões de alvéolos em cada pulmão e 280 milhões de capilares. Os tipos de células, eu tenho o pneumócito tipo 1, que é a célula epitelial de revestimento, e o pneumócito tipo 2, que é a produção de surfactante, o macrófago. O surfactante é quando a criança ela nasce, o médico dá um tapinha no bumbum para quê? Para inflar, para o pulmão inflar. Ali seria o surfactante, tá? Para que o pulmão não venha colapsar. A membrana respiratória é a principal local de troca gasosa, né, pela difusão simples. Ali eu tenho o alvéolo septo-alveolar e a rede capilar, por onde acontece realmente esse O2 e o CO2, né? Então eu tenho o epitélio alveolar e depois eu tenho essa parte do núcleo, né? Então a seta azul ela vai representar a troca gasosa que acontece entre o espaço alveolar e o plasma, né? Que seria a parte em relação ao sangue, as hemácias, a hematose, com entrada de O2 e saída de CO2, tá? Então aqui a unidade alveolar é muito pequena em relação para esse alvéolo capilar, que é muito pequeno para que venha ocorrer essa troca gasosa. A estrutura da caixa torácica, nós temos a musculatura intercostal, que ajuda, que é a musculatura acessória para a parte da ins e da parte da expiração. O músculo da respiração, né, é uma renovação constante do ar alveolar, segurada pelos movimentos do tórax, contração muscular, que é o trabalho respiratório. As características do músculo respiratório, ele é tanto esquelético estriado, uma alta resistência à fadiga, uma alta capacidade oxidativa, elevado fluxo sanguíneo e densidade par. Os músculos inspiratórios, eu tenho o primário, que é o diafragma, os intercostais externos, os secundários, que são os escalenos, esternocleidomastoide, peitoral maior, trapézio, grande dorsal, elevador da espinha, os abdominais. Expiração é um processo eminente ativo. Então, fora as vias aéreas superiores, eu tenho a musculatura acessória, né, para respirar. Puxo o ar pelo nariz, solto o ar pela boca, né? Então eu tenho a musculatura do esternocleidomastoide na parte direita acima, os escalenos, os internos intercostais, e eu tenho o intercostal interno e tenho os externos que fica na parte de dentro, a musculatura diafragmática, que seria na parte da inspiração, e a musculatura abdominal, que são os músculos acessórios na parte da expiração, tá? Então aqui eu tenho o diafragma, o espaço pleural, tá aqui, ó, eu puxo o ar pelo nariz, quando o diafragma contrai, o volume torácico ele vai aumentar, quando eu relaxo, né, o volume torácico ele diminui. Aqui eu tenho em relação a uma vértebra, uma costela e o externo, o processo, né, quando eu puxo o ar pelo nariz, eu contraio a musculatura do diafragma, né, e aumento esse espaço pleural, no qual esse pulmão ele tem uma elasticidade, e essa elasticidade é a troca, né, por onde acontece toda a parte do oxigênio, né, e do gás carbônico. Depois ele relaxa, onde aconteceu essa troca, e nós soltamos esse gás carbônico. Então, um movimento similar de uma alavanca, de uma bomba manual de uma água, aumentar a dimensão antero-posterior de uma caixa torácica, e o movimento similar de uma alça de um balde, que vai aumentar a dimensão lateral da caixa torácica, né, em relação à vértebra, que são a musculatura acessória. Nessa musculatura do expiratório, nós temos os intercostais externos e os abdominais. Eu tenho a expiração, que é o processo passivo durante a respiração basal, e a musculatura ativada em situações de aumento de demanda. Aqui, elasticidade, ó, eu puxo o ar pelo nariz, né? Encho uma bexiga, né?
Então eu estou jogando esse gás carbônico aqui automaticamente, né? Então quando eu jogo esse gás carbônico para fora, seria o que? Uma propriedade que vai permitir que o corpo ele volte à forma original após a deformação. Então eu puxo o ar pelo nariz, entra o O2, sai o CO2. Então é o movimento de uma bexiga, é a elasticidade pulmonar. A pleura, né? Nós temos dois tipos de pleura. Nós temos a pleura parietal, que vai revestir a parede torácica, que é a pleura costal, que é o diafragma, a pleura diafragmática, que é o ápice do pulmão. Eu tenho a pleura cervical e a região do mediastino, que é a pleura mediastinal. E eu tenho a pleura visceral, que ela vai revestir toda a superfície do pulmão. Ela vai penetrar na fissura do pulmão. O espaço entre a pleura parietal e visceral é chamado de cavidade pleural, que vai conter o líquido pleural, que vai permitir o deslizamento sobre uma sobre a outra. Então aqui um balão preenchido, né, com ar e outro com líquido. Então imaginamos, né? Aqui eu tenho espaço aéreo pulmonar, o líquido pleural que está ao meio, as membranas pleural. O líquido pleural possui um volume menor do que o sugerido por essa ilustração. Então, uma pouquíssima quantidade em relação ao líquido pleural. As pleuras, né? Então eu tenho aqui uma pleura visceral, que conforme ela pega a região da víscera, a região do pulmão, e eu tenho a pleura parietal, que ela reveste aqui a parte do mediastino, que fica a região do coração. O trabalho respiratório, ele é cíclico, ele envolve o trabalho mecânico de parte de músculos respiratórios para vencer a força da oposição, né, que seria a parte ins e ex, que seria a musculatura acessória. Eu tenho a força elástica dos pulmões e da caixa torácica, as forças resistivas das vias aéreas. O paciente com doença no sistema respiratório vai querer um trabalho, né, seria esses trabalhos para ventilação. A propriedade elástica do pulmão, ele tem uma tendência natural à retração. Os fatores responsáveis pelo comportamento elástico dos pulmões são a matriz pulmonar, que é a elasticidade do pulmão, e a tensão superior dos alvéolos. O surfactante pulmonar, que ele é sintetizado pelo pneumócito tipo 2, composto por fosfolipídios, proteínas e íons, previne a telectasia, que é o acolobamento dos pulmões, aumenta a complacência pulmonar e diminui o trabalho respiratório.